3 gastos que estão escondidos, na maioria das vezes, por uma utilização acima de um contratado de um plano de telefonia. Isso seja telefonia móvel, telefonia fixa, seja um serviço de VoIP também, a gente consegue ver que o que é o acima do contratado? Nada mais é do que você pegar um plano, vamos supor que você tem 50 minutos, você utilizou acima. Você tem 100 megas de internet, você utilizou além disso. Você tem 5 SMS para enviar, você mandou acima. Então, tudo que for acima daquilo que foi contratado, ou seja, do que foi pedido naquele documento contratual, pode ter alguma coisa escondida e você não sabe. Do tipo, por exemplo, valor de chamadas VC1, VC2 e VC3. Kleber, o que danado é VC1, VC2 e VC3? VC1 é uma ligação local, VC2 é uma interurbana, mas que o primeiro número de DDD é o mesmo, e VC3 é uma ligação nacional, onde o primeiro número do seu DD é diferente do número que você está discando. Isso é um resumo mais básico. Se você quiser mais detalhes, dá uma procurada no meu canal do YouTube, que com certeza lá tem vídeos explicando. Mas nem todo o contrato diz quais são essas tarifas acima do contratado. E aí você tem que ficar de olho. Por quê? Se você utilizou acima, será que a tarifa está correta? Teve reajuste? Não teve reajuste? O que aconteceu com essa tarifa? É barata? É cara? Compensa mudar de plano ou não? Isso é um gasto que pode estar escondido se você não prevê isso. Em algumas situações, até em alguns cenários, eu coloco um plano X na telefonia móvel, por exemplo, e libero para aquele número utilizar alguns minutos a mais. Se ele puder fazer aquilo, tudo bem, ele pode, mas ele vai ter um teto, vai ter um limite. Por quê? Porque eu consigo gerenciar isso. Se eu não coloco limites, pode dar muito caro. E eu já vi situações que linhas que tinham perfis com planos de uma minutagem específica fizeram muita ligação e tiveram gasto que, em vez de ser escondido, ficou parecendo um navio entrando num porto bem grande. Então, é bom a gente ficar de olho nisso. O valor da internet é que alguns planos, na verdade, ele pode bloquear o uso, ele pode permitir o uso com uma velocidade menor, e também existem alguns planos que chegou ali e você pode utilizar, mas vai ser uma cobrança avulsa. E aí você tem que ficar de olho nesse tipo de contratação. Porque se for uma cobrança avulsa, ou seja, passou do pacote de dados e vai começar a cobrar, você pode não saber quanto vai ter na conta. E aí é um risco que você pode correr. Não é a maioria dos planos que tem essa composição, mas é um gasto escondido que a gente precisa ficar de olho se aparecer. Assim como o SMS ou algum outro serviço. Tem lá a composição, por exemplo, existem linhas que você pode ser um uso normal ou você utiliza para uma comunicação específica. Eu mando SMS aqui de uma forma automatizada para ter algumas informações de determinado projeto. Tá tudo bem, mas quantos SMS são enviados? Como é essa comunicação? Isso pode fazer com que você tenha uma utilização acima do contratado e que seja mais acima do que você espera. Então é bom ficar de olho. Qual é a tarifa do SMS? Quanto deveria ser? Qual é o meu limite? Qual é a composição? Quais são os planos que eu posso ter para atender essa demanda? Então tudo isso a gente precisa esclarecer quando o assunto eu vou ter um custo acima do que eu contratei. Eu contratei isso aqui, mas eu vou utilizar determinado recurso e ele vai me fazer gastar um valor a mais. A ideia é sempre a gente otimizar o máximo possível e manter-se dentro do contrato. Mas tem coisas que a gente não tem muito para onde correr e sim, ficam acima do contratado. Porém, entretanto, todavia, sempre que você for pegar um contrato que ele tem acima do contratado, projete. Tenha uma meta, um objetivo, um direcionamento. Porque aí vai facilitar a sua vida da auditoria das contas, dos contratos e de quem está utilizando aquele recurso. Ou se é uma máquina, quem está gerenciando essa máquina utilizar os recursos. Porque se não tiver limite, se não tiver uma gestão, um gerenciamento, a gente pode ter um custo bem maior do que o projetado, planejado, até o raciocinado sobre esse tipo de contratação.